Rádio Federal, do jeito que você curte. Forró Espilicute, há 8 anos sua noite de forró em Brasília, agora com 2 ambientes. Toda sexta a partir das 20 horas no Cota Mil Yacht Club. Informações forroespilicute.com.br ou 8442-3155. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Nós somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal. Muito mais conteúdo. Programa Momento Eva. Aô, Boteco! Programa conectado ao poder. Mundo Rock. QG do Samba. Papo Firme é Federal. Acontece Brasília. Programa Falando Nisso. Você está ouvindo Light Hit. Visão de negócios. Na Rota do Rock. Energizando. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou o par de ingressos. Ó, palmas aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Toda sexta-feira, a partir de 22 horas. Fique por dentro do que está rolando na cena do rock em Brasília, no Brasil e no mundo. Mundo Rock. Notícias, agenda cultural e entrevistas. Produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Mundo Rock. Toda sexta, 22 horas, na Rádio Federal. Eu não sou parente de ninguém. Eu não sou amigo de ninguém. Eu não tenho rolo com ninguém. Nem sou conhecido de ninguém. Não tenho padrinho, dirigente, influente, peixe grande ou cliente de ninguém. Para entrar no mercado publicitário, ou você tem quem indique ou quem ensine. Funil, propaganda na prática. www.funil.com.br. Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte. Você acaba de ouvir um resumo da situação da água doce no nosso planeta. Com o aumento da população e da devastação, ela está cada vez mais escassa. Use a água racionalmente e proteja os mananciais. Quer aprender a se maquiar sozinha? Ou precisa de maquiagem, mas não tem tempo para ir ao salão? Quer garantir que todas as convidadas permaneçam lindas durante o seu evento? E que tal oferecer às suas amigas dicas de automaquiagem e brindes no seu chá de lingerie? Tudo isso nós fazemos por você. Iluminater Makeup, consultoria em beleza. 61-8223-6136. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie. Ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. Num país como o Brasil, a diversidade é tudo. Mas eu quero é rock. A partir de agora, você vai ouvir Momento Eva. Olá. Hoje o estúdio é só meu. Hoje estou aqui, meus convidados são de Floripa. Hoje nós vamos falar com Mariana Victor e Marco Antônio, que estarão aqui já para conversar com a gente. Eles já estão a postos, já esperando. E hoje é Dia dos Pais, minha gente. Tenho alguns amigos que são super pais, assim. E eu queria mandar um beijo especial pro Genival, que é guerreiro, que cuida de trigêmeos. E é um pai maravilhoso. Marcos Leite também, que é um super pai. Todos os super pais que estão aí cuidando dessa moçada. E as mães também, que fazem esse papel muito bem, que na ausência do pai tá lá firme e forte cuidando dos seus filhotes, né? Beijinho pra todo mundo. Deixa eu ver o que mais. Nós temos alguns recadinhos. Mais tarde eu falo da Smart Turismo, das promoções que nós temos aqui. E deixa eu ver. Ah, sim! Mandaram um beijinho pros pais. Então, no primeiro bloco, a gente colocou algumas músicas em homenagem aos pais. Fábio Júnior, Elis Regina, Ivan Lins e Legião Urbana, para comemorar esse dia tão bacana. E aí eu queria já colocar os recadinhos aqui do Lucas, da Ivana e também da Malu, que mandou aqui recadinho pro papai. Oi, meu nome é Lucas. Eu tô aqui pra mandar um beijo pro meu pai. Feliz Dia dos Pais. Oi, Grazi. Aqui é Malu Lima
Eu que tô passando aqui no seu programa, né? Momento Eva, para deixar um beijão pro meu pai, dizer que eu amo muito ele, agradecer tudo que ele fez por mim até hoje. É isso, feliz Dia dos Pais, valeu! Meu querido pai Osmar, que está no céu, eu agradeço profundamente por tudo que aconteceu na minha vida, por você ter me dado o dom da vida, por você ter sido a pessoa tão especial que você foi, por você garantir minha vida até hoje, por você estar presente até hoje, do lado de lá, porque você fez a passagem. E eu quero desejar a você e a todos os pais desse Brasilzão de meu Deus, um feliz Dia dos Pais. Um beijo grande da sua filha Ivana. A gente vai de musiquinha agora. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, para o meu papai que está viajando, muita saúde, muita felicidade a todos os pais que fazem papel de mãe, as mães que fazem papel de pai e aqueles filhos que estão muito felizes e estão colocando aqui no Facebook, colocando as mensagens, a gente vai aos pouquinhos falando e bater um papo super legal com a Mari e o Marco hoje, que vão falar sobre traição. E o papo vai ser bom, hein, gente? Fica aí que o papo hoje vai ser massa. Quem quiser participar, pode participar pela Skype, Rádio Federal, que a gente coloca aqui no ar também. E a gente está aqui, manda mensagem para a fanpage da Rádio Federal, para a fanpage também do Momento Eva, qualquer dúvida, qualquer história que vocês quiserem comentar, ou comentar mesmo o que o Marco e a Mari falarem, estamos aqui, tá bom? Já tá no ar, já já a gente volta. Beijo! Momento Eva. Voltamos numa vibe muito bacana, falando dos pais. Ouvimos Legião Urbana, Pais e Filhos. A gente só percebe que os pais são legais depois que a gente envelhece, né? Que a gente começa a vê-los de outra forma. Então a gente fez esse primeiro bloco em homenagem aos pais, com uma vibe bem bacana. Ouvimos Legião Urbana, Pais e Filhos. Ouvimos Ivan Lins, Aos Nossos Pais. Elis Regina cantando Belchior, como os nossos pais. Ouvimos também Fábio Júnior, né, a clássica Pai, que vai ser eterna homenagem aos pais, que foi pedido também a Delma, minha linda, beijo Delma, pediu essa e pediu também Jorge Versilo, que vai tocar na programação também. Nossos convidados já estão a postos. Tá aí, Mariana? Tô aqui. Aê. Hoje nós temos Mariana Vitor e Marco Antônio para falar aqui com a gente. Prazerzaço tê-los aqui novamente, viu, Mariana? Prazerzaço tá aí com vocês de novo. Do Dia dos Pais, espero que tenha alguém ouvindo a gente. Com certeza. E se não tiver segunda-feira, o podcast tá lá, com certeza. Beleza. Não é? Gente, eles estão em Florianópolis, estão aqui via Skype no Momento Eva conosco, por isso que eu brinquei que eu estou dominando o estúdio hoje, vim de tênis e calça jeans. Mariana Vitor é personal, é coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Esses nomes em inglês, Mariana, se eu falar errado, você me corrija, porque eu sou ótima em inglês. Não tem problema. Professional Self Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching IBC. É especialista em coaching de relacionamento. Esse EFT, como é que se pronuncia? Emotional Freedom Technique, é outro nominho para enrolar. Não é? Difícil. Formada também em jornalismo, onde se especializou nas áreas de comportamento, saúde holística e sexualidade, pós-graduada em terapia familiar, coautora do livro Saúde Emocional, colaboradora convidada do blog da Sociedade Brasileira de Coaching, escreveu também para Vida Simples, Galileu, Marie Claire, Bons Fluidos, Educação, Ana Maria, Viver Psicologia e Cláudia, entre algumas outras revistas. Foi também colunista da revista Viva Saúde, Corpo a Corpo, Meu Neném, e assina a coluna Super Atre, Me Ajuda na revista Atrevida, e é colaboradora convidada do blog da Sociedade Brasileira de Coaching. E coluna, no caso, deixa eu ver aqui, coluna. Tá. E colunista também, somos todos um, né? Num site de autoconhecimento, bem bacana também. E o Marco Antônio, gente, ele é formado pela Sociedade Brasileira de Coaching também, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, é praticante da PNL, né? Isso. Aí com aquele nome difícil também, né? Motion, Free, né? É uma técnica de liberdade emocional, seria isso? É programação neurolinguística, essa em português. Tá. Essa é Mas a Emotional Freedom Techniques, que é a EFT, é uma técnica muito bacana de liberação emocional mesmo, de dissolver emoções pesadas, ruins do passado e liberar a energia vital para circular e a pessoa se desgrudar emocionalmente do passado. É uma coisa muito bacana. E muito simples também, porque
As pessoas não entendem como é que de repente elas tinham, sei lá, uma raiva lá, ou uma mágoa da infância e de repente o negócio some, é meio inacreditável. É que nem acupuntura mesmo, né? Às vezes você vai pro acupunturista travado com as costas e sai de lá bem, andando, é a mesma coisa. O Marco também, gente, estudou psicologia junguiana, programação neurolinguística, noética e pensamento sistêmico, além de trabalhar com o ghostwriter, é isso? Isso. Que é quem coleta essas palavras e ideias de muitos autores que a gente lê, né? É colaborador convidado do blog Sociedade Brasileira de Coaching, e também são os criadores do site Eu e Nós, que é aquele que a gente vinculou lá na fanpage da Rádio Federal e do Momento Eva, que é o primeiro site brasileiro sobre coaching de relacionamento. E aí Marco e Mariana, aí eu até achei engraçado, conspiram juntos desde 97? Juntos? Isso. Desde 97 nos encontramos e conspiramos juntos. Não é? E esse site, na verdade, nós nasceu como um site, na verdade, só de conteúdo. Ele tinha outro nome, né? Devotos do Prazer. Você falou que morava em São Paulo, agora tá os dois em Floripa. Isso. Eles fazem vários atendimentos, achei muito legal o site. Conta um pouquinho pra gente desse site, como é que funciona os atendimentos. Vocês fazem atendimento nacional e mundial, né? Tá lá, online. 95% dos nossos atendimentos são online. A gente faz sessões de coaching online, tem uma sessão inicial com a pessoa, para que ela conheça o nosso trabalho, para que a gente possa apresentar algumas ferramentas, alguns conceitos do coaching, e aí se faz esse trabalho ao longo de 10 sessões, né? São 10 semanas, 2 meses e meio. Sim. Os resultados, pela experiência que a gente tem, que já são quase 5 anos de trabalho diário com coaching, agregando novas técnicas, como a própria FT, a PNL, e já mais de 3 mil horas de atendimento que a gente tem, nos dão bem a certeza assim, de que em poucas sessões, se você for no ponto certo que tem a ver com essas emoções do passado, com essas coisas que são presas, e que a cabeça da gente quer avançar, e é como se a gente tivesse na cintura um elástico que puxa a gente para o passado. Então a cabeça quer avançar, a gente toma a decisão de se mover na direção de uma realização afetiva ou profissional, enfim, e o passado puxa de volta porque alguma coisa ficou presa lá. Então a gente tem acesso a esse passado do ponto de vista emocional, trabalha essas emoções, libera a pessoa, e aí todo o ser da pessoa, cabeça, coração e corpo, se alinham, né, e se movem na direção do objetivo que a pessoa quer. Mas isso é um trabalho muito rápido de ir para o passado, viu, Grazi? Porque dá a impressão que é bem longo, né? Assim, que não, para você ter uma ideia, são 10 sessões, em 10 sessões, geralmente a pessoa muda a vida toda. Mas, porque na verdade o que acontece a gente não precisa melhorar, a gente precisa tirar o lixo que a gente tem. O que é o lixo? Né? Mágoas antigas, raivas, jeitos errados de interpretar a vida e a gente mesmo, pensamentos que não tem a ver com as coisas que a gente quer que aconteçam na nossa vida. Então, quando você limpa todo esse meio de campo, você consegue descobrir quem você é. E todo mundo é uma pessoa maravilhosa, né? Não tem essa de que existem pessoas que não são, todos são. Né? O problema é que às vezes a gente tem uma carga muito grande de traumas, de experiências ruins, e aí vai de reforçando, medos. né? Sempre o negativo, né? Exatamente. Ao longo da vida. E isso acontece também com os traidores. Nem os traidores, nem os traídos quiseram se manifestar, você sabe, né? Porque tinha a opção de ser anônimo? Tinha. Mas o povo não quis. Mas a gente vai falando as histórias e assim, achei muito bacana porque vocês fazem exatamente essa descomplicar, né, a proposta, né? Descomplicar o amor, as relações e o sexo, né? Então, é muito importante todo mundo saber que todo mundo é uma pessoa especial. Todo mundo tem o melhor aí dentro dela. Tem essa assim, eu não vou conseguir. Não, você já que a gente não consegue ver, só isso. Isso é muito bacana. E além do tratamento que vocês tratamento não, como é que eu digo? Orientação? O processo de coaching, isso. Né? Além do processo de uma parceria, na verdade. Vocês têm convidados também que eu vi, né? Que escrevem lá. Pessoas muito bacanas. O Martin, que é músico, um neurofisiologista fantástico, assim, porque ele traz essa linguagem neuroquímica para um
para uma linguagem que a gente possa entender. Ele é fantástico. Tem a Valéria Meirelles, que é psicóloga, uma psicóloga fantástica. Ela escreveu um artigo muito bacana que está lá no site sobre dinheiro, né? Como é que a gente encara o dinheiro. E tem a Carolina Gonçalves, eu acho. A Carolina, gente do céu, nossa memória. Enfim. A Carolina que está lá, que é um amor de pessoa também. Que é do IMPASEX, né? Do Instituto Paulista de Sexualidade. Então são uns parceiros muito bacanas que a gente tem, que a gente convidou o Kiko Freitas também, que é baterista do João Bosco. Isso, que traz assim uma parte mais poética e leiga do assunto, mas que também contribui de um jeito bem bacana. Então é muito legal a parceria que a gente faz com esses nossos convidados no nosso site. Muito legal mesmo. Aí a gente, deixa eu ver aqui se tem a Michelle já está aqui participando também. Beijo, viu, Michelle? Ela não quis mandar mensagem pro papai não, porque ela ficou emocionada hoje. Não quis gravar não. Beijinho, Ivana também que participou. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta para Mariana, para o Marco, pode entrar aqui pela Skype ou pelo telefone ou por mensagem, que a gente coloca aqui. Ainda dá tempo de fazer as perguntas ao longo do programa, que a Mariana e o Marco vão falando. Vocês podem ir perguntando aqui. E são muitos, eu não consegui visualizar, tem o Facebook também e tem o site, vocês têm muitos atendimentos, né? Assim, eu vi que as pessoas colocam lá o testemunho de que é até bacana, né? Porque geralmente o pessoal tem medo de se expor, mas o pessoal geralmente coloca até vídeos lá, né? Falando. É verdade. E coloca o resultado, tem um povo bem bacana lá que coloca. As pessoas não falam das suas intimidades, né? Mas acho que são depoimentos bem bacanas. Eu acho fantástico, assim, quando a pessoa se dispõe, né, a gravar um depoimento e vídeo, porque não é fácil. Pois né? Dá credibilidade, né, das pessoas. E o coach hoje, ele tá meio que na moda, mas, assim, é legal que vocês direcionam para a questão do relacionamento, né? Tem vários tipos de coach, né? Tem o de carreira, o de empresa, tem até o de saúde, de fitness, tem de tudo. Tem de tudo hoje, né? De tudo. Mas relacionamento... O que é o coaching, na verdade, né? Ele ajuda a pessoa ou a empresa... Não é psicólogo, gente. Não é psicólogo, é outra coisa, né, Mari? É outra coisa, não tem nada a ver. Porque o processo de coaching é daqui para frente. A gente só vai para o passado quando precisa tirar algum nó. Né? Então, por exemplo, um coaching de empresa, ele vai, entre aspas, no passado da empresa, na estrutura, né? Para poder ver se tem alguma coisa errada na estruturação da empresa. E aí é daqui para frente, sempre daqui para frente. Sempre tem essa estrutura, né? De buscar e corrigir o que está bagunçado. Exatamente. Porque quando a gente está envolvido, seja um empresário envolvido com a empresa, uma pessoa envolvida diretamente na vida dela, às vezes a gente não consegue enxergar. E outro dia aconteceu uma coisa, acho que todo mundo acompanhou, né? Que foi aquele pai vendo que o menino estava botando a mão na jaula do tigre e o pai não fez nada. Por quê? Porque ele é louco, porque ele é irresponsável? Não, porque acho que não ocorreu para ele que pudesse acontecer aquilo. Então, porque lógico, nenhum pai vai querer ver seu filho naquela situação. Então esse é um exemplo emblemático mesmo. Às vezes a gente não percebe que não está percebendo coisas fundamentais. Então o processo de coaching, ele leva a essa percepção da tua maneira de pensar, da tua maneira de ver a vida. É um olhar sobre o teu pensar. Né? Então é alguém de fora olhando a tua situação e estimulando você a fazer novos caminhos de pensamento, a ver as coisas de um outro ponto de vista. De forma mais prática, né, Mário? Porque às vezes o povo fica 3.000 anos lá com o psicólogo, falando e não vai no foco do problema. Que são trabalhos diferentes, né? Eu acho que que nem, por exemplo, um médico do esporte, um ortopedista. Né? É verdade. São linhas, né? Realmente são objetivos diferentes. Depende do que você quer, né? Tanto é que, por exemplo, o coach não é recomendado para pessoas para pessoas disfuncionais, né? Sim, que precisariam mais de terapia. De acompanhamento. Não é recomendado. Né? Então, o coaching o processo de coaching é para pessoas saudáveis, né? Quando eu digo saudáveis, alguém que não está enfrentando nenhum processo. Porque no caso de uma depressão tem remédios. Exatamente, né? Que precisa de um psiquiatra. Claro que a gente até pode trabalhar junto.
né? Mas o nosso trabalho não substitui de forma alguma isso. Em parceria sempre, né? Sim, em parceria sempre. Ah, legal. Agora a gente vai de musiquinha, já a gente volta com mais, a gente vai começar já falando da traição. Ai, meu Deus, as pessoas estão curiosas para saber. Pensando se a gente vai falar mal de alguém. Não, a gente não vai falar mal de alguém. A Mariana e o Marco vão esclarecer as nossas dúvidas. Já já a gente volta, Mari. Até, querida. Beijo. Beijo. Tchau. Momento Eva. Mais romântica, Luiz Chiari e Thaís Alvarenga. Adoro, sou fanzaça deles. A música se chama Teu Lugar. Ouvimos também Lenine, Paciência, e Jorge Versilo em homenagem a Delma. Beijo, Delma, beijo, Kátia, lindas. Parabéns, Kátia, universitária, hein? Tô muito feliz. Parabéns pra você. Sucesso cada vez mais. O primeiro bloco foi em homenagem aos pais, agora as musiquinhas vão MPB da melhor qualidade aqui no Momento Eva. Né, Mari? Opa! Voltamos com Mari e Marcos. Marco Antônio, dessa vez eu não vou errar seu nome, tá? Yeah! Yes! Primeira vez que vocês vieram aqui, eu fiquei falando Marcos, e o Marco, muito gentil, não me corrigiu. E então vamos lá falar do nosso tema polêmico. Vocês que são especialistas em relacionamento, conhecem a vida humana. Ai, meu Deus. Todas as pessoas traem. Como que funciona isso? O que é traição? Ai, meu Deus. Digam aí a palavra de vocês. Tem um consenso, né, entre os pesquisadores que estudam o assunto relacionamento. E aí eu falo dos grandes nomes também, que já estudaram e já não estão mais entre nós. Mas existe um consenso de que a gente não pode controlar o desejo dos outros. E que ele existe independente do estado civil da pessoa. Então, isso é um fato que as pessoas não gostam de saber, né? Que o outro pode sentir desejo por outra pessoa, mas isso acontece. E por mais fiel que a pessoa seja, ela não está morta. Então, ela vai olhar e pode sentir tesão mesmo. Né? Então, a gente sabendo disso, eu acho que é um fator de, ok, isso é natural. Né? Deveria ser um fator de, ok, isso é natural. Né? Mas às vezes algumas pessoas acabam achando que isso não deveria acontecer, e aí que começam os problemas, né? Porque a pessoa começa a ficar insegura, começa a cobrar, fuçar no celular do outro. Já invade, né, a privacidade. Exatamente, e então isso acaba abrindo muitas portas, porque se a gente parar para pensar, por que duas pessoas estão juntas? Para compartilhar bons momentos, felicidade. Ninguém está junto com o outro para complementar o outro, fazer o outro feliz. Isso é muito pesado. Então, qual que seria o ideal? Duas pessoas felizes compartilhando a vida, né? Então, nesse sentido, quanto mais eu tô bem comigo mesma, mais eu consigo passar essa felicidade. E mais eu consigo receber também. Então, isso faz parte, a gente ter os pés no chão e saber que acontece. Que mesmo que eu seja amado, mesmo que eu ame, olhares para outra pessoa, para os lados, para um lado, para o outro, para trás, para frente, vai acontecer. É até aquela frase que a gente estava falando, né, que eu achei na internet, dizendo que o desejo é algo inerente, mas que a gente acaba criando estratégias para resistir a ele ou não, né? Exatamente. Aí, dar vazão para isso, né, eis a questão. Isso é de cada um dentro de um contexto muito único, né? E pode ser que a pessoa não faça nada, mas, de repente, aquilo vire uma fixação quase diária. Né? Então, aquele exemplo que outro dia eu dei para ti, de repente o cara tem uma secretária lá, ele é casado, a secretária é gostosa, ele fica olhando, mas ele é fiel e não, só que ele fica com aquela mulher na cabeça o tempo todo, e é um desejo, de repente, só físico. Então, por mais que ele não faça movimento nenhum em direção a essa pessoa, ele está atraindo em pensamento, né? Então, isso vai depender. Se ele contar para a mulher dele, olha, eu tenho tesão pela minha secretária,
A mulher vai se sentir traída ou vai entender isso como uma coisa normal? Quer dizer, é muito do contexto da relação em particular, né, das duas pessoas também, envolvidas. Né? Qual é o grau de abertura que as duas pessoas têm de compreensão da natureza humana, que eu acho isso bacana também, né? De saber que isso é natural. Agora, e pode ser até que as pessoas, quer dizer, existe, né? Pode ser, não acontece muito. Algumas pessoas dão vazão a isso e depois descobrem que não era tão bom como elas imaginavam. E de repente elas não fazem mais, porque já sentiram, já viram que não tem nada a ver. E de repente é até pior, né? Porque quando você tem uma fantasia e de repente ela se concretiza, às vezes você descobre que não tinha nada a ver mesmo. Fica aquele gosto ruim de, pô, por que eu saí com essa pessoa? Então tem várias situações aí, vários nichos dentro desse assunto traição, né? Mas eu acho mesmo que o perigo é fazer marcação cerrada, né? Esse controle excessivo tornar isso maior do que é, né, na verdade. Porque aí a gente, sem perceber, né, a gente começa a tirar o oxigênio da pessoa. E aí, para ela tentar respirar, ela vai ter que... Isso é muito inconsciente, às vezes, para provar para ela mesma que ela é livre, ela vai sair para fora da casinha. Então, a atitude, a nossa atitude tem muita influência nisso. A gente está empurrando o outro para fora, né? Tá dando esse empurrãozinho, porque se pegar duas pessoas de boa cabeça, se elas estão bem na relação, não vai ter espaço para mais ninguém. Pode ter o desejo, né? Pode até ter uma eventual escapada, que às vezes acontece, mas não vai ter vínculo. Vínculo emocional. Né? Eu vi uma opinião masculina, fala aí, Marco, falando que a monogamia é uma prisão, é verdade? Na verdade, o que eu acho, assim, em relação, por exemplo, as pessoas que vêm nos procurar para falar de coaching, às vezes a gente faz umas perguntas iniciais, assim, o que você busca, o que você quer com o coaching, de que forma o coaching pode te ajudar? Eu quero ser feliz. Eu quero me realizar. Só isso, né? Eu quero ser feliz no amor e tal e coisa. Bom, aí você vê que se a pessoa for comprar uma geladeira, a pessoa vai entrar na loja e o cara vai dizer assim, qual é a geladeira que você quer? Aí a pessoa vai dizer, tanto faz. Eu quero uma geladeira feliz. Aí, quantos litros? Não vem ao caso. Que cor? Não pensei nisso. Qual é o preço? Não tenho a menor ideia. Você não vai fazer isso com uma geladeira. Você vai, quando comprar um eletrodoméstico, ser preciso, ver exatamente o valor, a cor, o tamanho e tal, a marca e compra. Quando a gente fala em felicidade, em amor e em traição, a gente é genérico. Por exemplo, traição. O que é traição? Por exemplo, se você tem um casal onde os dois acham não só gostoso, mas acham certo, acham eticamente correto ter uma relação aberta, isso não é traição de nenhum e nem do outro. Não existe traidor, não existe traído. Existem duas pessoas que incluem nos seus valores e nas práticas da relação ter uma relação aberta. Muitas vezes uma pessoa tem essa vocação, tem essa natureza, e aqui não existe nenhum julgamento moral, mas é criado de uma forma onde não expressa isso. Aí conhece uma outra pessoa que tem uma natureza mais contida, casa com a pessoa, e aquela primeira pessoa vai mais cedo ou mais tarde sentir o impulso de se relacionar com outras pessoas. Mas já está casado com a outra pessoa, e a outra pessoa não tem esse impulso. Então é preciso ver os códigos do casal. Eu tô com você porque você gosta do Legião Urbana ou do Djavan, e eu também. Isso é motivo para você ficar junto de alguém. E eu tô fazendo uma metáfora. Pode ser qualquer assunto, ter filhos, morar em determinada cidade, etc. E aí entra a questão da traição. Quando se vê alguém traindo alguém, qual é a primeira ideia que se tem? Bom, o traído é um coitado ou uma coitada. Traidor é um sacana ou uma sacana. E ainda tem o outro ou a outra. Tem até aquela frase clássica, né? Que todo homem trai, é instintivo. Não é verdade. Essa frase é bem antiga, né? Porque hoje em dia tem muitas mulheres, né? A mulherada tá fazendo esse papel bem. Então a pergunta é assim, é muito fácil perguntar para uma mulher, por exemplo, quando ela é traída, muito fácil perguntar o que você está perdendo. Eu estou perdendo a confiança no meu companheiro,
eu tô perdendo o relacionamento, eu tô sobrando, eu tô sofrendo. O que o outro que trai ganha? Ele tem uma nova relação, ele não sei o que, novidade, papá. O que a outra pessoa ganha? Então a questão é tu perguntar o contrário, fazer as perguntas ao contrário. O que o cara que está indo atrás de alguém está perdendo? O que a pessoa que está sendo traída está ganhando com a traição do outro? Porque então são aspectos positivos que você não via e pode ver, e aspectos negativos que você não via e passa a ver também. Então, por exemplo, alguém que está traindo, o que leva alguém a trair? Você pode trair, por exemplo, por um espírito de variação. Você quer uma aventura, a tua vida está numa mesmice, e você vai se mover em nome disso. Você pode se mover, por exemplo, para chamar atenção. As mulheres falam muito de questão de serem ignoradas pelos parceiros, Exato. né? E aí pega um amigo carinhoso e vai logo. Às vezes, por exemplo, alguém trai para chamar a atenção do companheiro. Um movimento inconsciente para que a outra pessoa descubra ou desconfie e passe a dar mais atenção para mim. Isso é uma outra motivação. Ou para dar o troco, porque a outra pessoa traiu, ou ela imagina que a pessoa traiu. Ou que está carente, a relação não está bem, está passando por uma fase pesada, e aí aquilo fica sendo uma válvula de escape. Então são ou de autoafirmação, a pessoa está se sentindo por baixo, perdeu o emprego, está numa situação, e aí vai se autoafirmar através de uma conquista. Então, as motivações que levam à traição não é sempre aquela história que a gente ouve falar, o cara é um sacana, o cara foi criado, o homem é criado para pular cerca, os meninos desde pequenos são ensinados assim, e as mulheres, isso realmente está mudando. E esse discurso tem que ser observado na minúcia para que cada um veja, tanto o traído, quanto a traída, quanto a outra, as reais motivações das pessoas. Quer fazer alguma perguntinha? Acho que não, deixa eu ver aqui. Tem alguns depoimentos, os clássicos, né, que a gente sempre ouve das pessoas, assim, por exemplo, que o homem trai porque gosta mais de sexo do que a namorada. Aí tem uma pesquisa... Tem uma pesquisa que eu li há um tempo atrás e acho que vai chocar muita gente, como chocou a mim. Diga. É uma pesquisa recente, tá? Porque a gente sabe que a última grande pesquisa da sexualidade foi feita por Master e Johnson, eu acho, né, Marco? Na década de 50. Nossa. Faz muito tempo, né? E depois tiveram pesquisas pequenas, mas essa foi uma de grande porte mesmo. E houve uma segunda pesquisa de grande porte que diz o seguinte, que as mulheres, elas têm desejo sexual, e isso seria uma explicação biológica, não comportamental apenas, tá? Que elas têm desejo sexual enquanto elas estão na fase de conquista. Sim. Que depois que o outro... É uma coisa garantida para ela, que a relação está garantida, o desejo sexual dela tende a diminuir, né? Então, o parceiro sente falta. Oi? E aí o parceiro acaba sentindo falta do fogo, né? Exatamente. E tem uma outra pesquisa que eu acho que foi feita pela Universidade de São Paulo, que diz que até corrobora isso, né? Dizendo que o sexo é a 8ª prioridade na vida de uma mulher. O homem é a 3ª. Né? Então você vê aí, tem 5 pontos aí de distância nisso. Agora, é claro, não dá para generalizar, né? Porque tem mulheres que nunca dá para generalizar. Tem homens que não gostam de transar tanto, e tem mulheres que gostam de transar todo dia, né? Independente da relação já estar estável ou não. Mas, lógico, essas pesquisas sempre apontam uma tendência geral, né? Então, essa tendência, biologicamente, seria que a gente tem o desejo sexual até conquistar a pessoa. Então, eu não sei se isso realmente se aplica à maioria das mulheres, mas a gente vê que é meio clássico, né? Porque o homem não finge orgasmo. Não tem... Até pode fingir, mas geralmente não finge. Isso é muito atribuído à mulher.
mulher geralmente fica inventando desculpa, né? Dor de cabeça. Já sabendo que a dor de cabeça melhora, né? Que já melhora a circulação e tal, mas a desculpa ainda é usada ainda. E também eu acho que tem outras coisas que atrapalham. Geralmente a mulher está muito preocupada com a forma física. Porque eu percebo, por exemplo, algumas mulheres que eu percebo, assim, o parceiro muito violento, humilha, xinga e tal, e aí à noite ele quer sexo. Então, assim, tem muitas mulheres que acabam essas pequenas coisas durante o dia, né, na tratativa, na falta de carinho, de elogio, acaba detonando a coisa. E também tem mulheres, né, que reclamam que o parceiro é excessivamente romântico. Aí também depende do tipo da mulher. Tem mulher que gosta de uma pegada mais, né? Que gosta do cara ser mais tem uma pegada mais forte. Isso a gente não pode julgar, porque o que acende o desejo de uma não acende de outra e vice-versa. Mas o que dá pra perceber também é a falta de diálogo, apesar de todas as informações, né, de toda... não tem essa coisa de chegar... Porque o pessoal já fala na questão da DR, né, já vai agredindo e tal, não tem aquela coisa de sentar abertamente e conversar. Exatamente. Bonitinho, e isso é muito importante, né? Porque isso é uma premissa fundamental para um relacionamento de parceria, né? E acredite ou não, muitos casais não conversam nada além da questão dos filhos, né? De como foi o dia no trabalho, quer dizer, eles se conhecem pouco. Né? E isso complica, porque você de repente você não sabe com quem você está vivendo. Como é que a pessoa pensa? A gente sabe de repente que ele gosta de sorvete de morango, mas quem é essa pessoa que está aí? Como é que ele pensa? Como é que ele vê a vida? Então esse tipo de conversa que deveria ser não uma constante para não ficar chato, mas conhecer a pessoa que está com você, como é que ela vê o mundo, né? Ela se sentir de repente que ela pode falar as loucuras dela para ti, que você não vai julgar. Tudo isso eu acho muito importante, né? Isso vai aproximando as pessoas. E essa questão das redes sociais eu acho que acaba contribuindo tanto para a proximidade quanto para a separação também, né? Porque eu percebo que tem... Uma coisa que eu noto é que as pessoas gostam muito de se explicitar nas redes sociais, né? Então, tirou uma foto que o namorado tem que postar lá. Daí, tá no motel lá, tira a foto da mãozinha. Pelo amor de Deus. Ficam expondo muito a sua alegria. E às vezes as pessoas às vezes nem tão alegres, mas elas têm necessidade de mostrar para os outros. Uma vida que não existe. Então, o que acontece? Você pega, de repente, um cara ou uma mulher que estão infelizes, né? Assistindo de repente, nem é a felicidade aquela foto, é só uma foto posada mesmo. Que às vezes você vai ver os dois estão brigando, né? Mas na foto eles saíram sorrindo. Tem isso também, né? E às vezes quando o casal tá mal, eles fazem questão de botar a foto sorrindo. Parece que tem que provar a felicidade que às vezes não existe. Tô nem aí, então o que acontece? Você pega às vezes alguém que tá mal, que tá infeliz, e começa a ver a pseudo-felicidade, ou até mesmo a felicidade dos outros, isso incomoda, machuca. Aí tem aquele diabinho dentro da pessoa que vou lá estragar. Né? É verdade. Felicidade incomoda, né? Vou lá jogar uma areia nessa felicidade que tá me fazendo mal. Isso, todos somos humanos, né? A gente tem uns impulsos meio animalescos, no mau sentido da palavra, né? Tirando os anjinhos, cachorrinhos e gatinhos, que são purinhos. A gente tem esse lado meio sádico mesmo. Acho que todo mundo que tá num momento mal de vida, né, a gente é humano, acaba invejando e querendo destruir a felicidade dos outros, né? E acaba que dá a impressão que tá traindo o tempo todo, né? O cara conversa, as meninas, eu já tive algumas histórias que eu ouvi e vi, assim, das pessoas entrarem na rede social, entrar no Facebook, joga charme, só conversa, nunca se viu, mas está ali e já causa um problema no casamento, já acha que, né, a coisa nunca se concretizou, mas que gera como se fosse traição e tal, e acaba destruindo o que poderia ser longo, né? Exatamente, quer dizer, no momento em que você expõe a tua intimidade ali, nem que seja uma foto de uma viagem, você está abrindo a porta para acontecer esse tipo de coisa. Para todos, né? Participarem da sua vida, né? Exatamente, então...
como é que faz, né? Eu acho que seria interessante as pessoas se perguntarem por que eu tenho a necessidade de me expor tanto, né? Eu acho que fica uma dica bem bacana mesmo, porque no momento em que eu faço isso, eu estou satisfazendo aquele lado mesmo, né? Verdade. Será que vale a pena eu ficar me botando assim em público, botando a minha vida em público? Por que eu ganho com isso? A gente vai de musiquinha então, Mari, e aí já a gente volta aí. Tá bom, até já. O papo tá bom, desse jeito a gente não vai nem ter intervalo hoje, né? Tá bom. A gente já volta. Até. Federal. Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você. O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br. Música e informação é o Light Hits. Todos os sábados a partir do meio-dia, dicas culturais, prêmios de uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Participe pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal e radiofederal.com.br. Eu espero você. Até lá, é Federal do jeito que você curte. Uma notícia muito importante para todos os ouvintes internautas da Rádio Federal. São mais de 300% de aumento nos casos de dengue em 2013 no Distrito Federal. É preciso rever as estratégias de combate ao mosquito por parte do poder público e a colaboração da população. É preciso manter as residências limpas e sem água parada. Galera, dengue pode matar. A preocupação maior com crianças e idosos que estão mais sujeitos a complicações. Essa é uma dica da Rádio Federal. Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Eu também escuto a Rádio Federal, gatinha. Diz aí, cabra. Rádio Federal. Rádio é Federal. Oi, gente, aqui é Aldo Gomes do Acontece Brasília e nós também estamos na Rádio Federal. Toda quinta das 17 às 19 horas com notícias, debates, entrevistas e dicas de cultura. Então, vem com a gente! Agora você ficará conectado aos principais acontecimentos políticos da semana. Análise, bastidores, críticas e sugestões. Num debate sempre com os dois lados do poder. Programa Conectado ao Poder. Apresentação do consultor em marketing político e blogueiro Sandro Gianelli. Todas as quartas das 20 às 22 horas pela Rádio Federal. Acesse radiofederal.com.br. Ouça, curta, compartilhe e participe. Rádio Federal, do jeito que você curte. Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte. Momento Eva. Voltamos. Ouvimos muita música boa. Cadê as músicas boas que a tia Grazi perdeu aqui? Sim. Ouvimos Paulinho Beiçar Minha Cura, música nova, fantástica, fera aqui de Brasília. Ouvimos também Nando Reis, Muito Estranho, Salve Dalto. Ouvimos também Maria Gadu e Daniel Chodon, Nós. E Luísa Posse, também música nova, pode vir. Está aí, Mari? Tô sempre aqui. Apostos. Eu já ouvi falar também, a gente até comentou nos bastidores a questão de aquela pessoa que trai compulsivamente, assim, diz que ama e tudo, mas não consegue ser fiel. É um problema, Mari? Explica aí. Isso, eu acho que isso acontece muito, né, Grazi? É. Existe uma teoria
que é quase meio cerebral, né? E as pessoas gostam de variar, elas gostam de novidade. Claro que isso não se aplica a todo mundo, né? Porque você vê que tem pessoas que são acomodadas, se elas pudessem, elas ficariam a vida toda no mesmo emprego, né? São pessoas que não gostam de sair da rotina, então, claro, tem esse tipo de gente, né? Que funciona dessa maneira e é feliz assim. E tem uma outra parcela de pessoas que realmente precisa de estímulos o tempo todo. Isso, o Martin Portner, aquele neurofisiologista que é nosso parceiro também, ele explica de uma maneira muito legal, que de uma maneira bem leiga, assim, o cérebro simplesmente se habitua a estímulos conhecidos. Então, vamos supor, a pessoa se apaixonou, né? Ficou naquele estado maravilhoso, de repente o outro passa a não ser mais um desconhecido, não ter mais o que descobrir. Né? Então essa pessoa que vibra nessa coisa de precisar de novidade, o cérebro dela não vai mais produzir aquela mesma quantidade de endorfina, daqueles hormônios gostosos, então ela passa a sentir necessidade de produzir aquilo mais, porque as nossas células cerebrais se habituam com certos hormônios, né? Então os hormônios produzidos pela paixão acabam viciando algumas pessoas. Então o que acontece nesse caso? Se a pessoa tem esse, entre aspas, vício de novidade e ela não consegue, ela está numa relação onde, de repente, por exemplo, o parceiro ou a parceira faz sempre a mesma coisa, não gosta de viajar, não gosta de fazer coisas diferentes, não gosta de ser uma pessoa diferente, né? E nesse sentido é uma pessoa que está sempre buscando novos assuntos, enfim, uma pessoa mais dinâmica. Então, uma pessoa dessa que está traindo sempre não deveria se casar, ou pelo menos deveria avisar, olha, eu tenho essa necessidade, né? E eu acho que essa pessoa pode ser feliz sim, se ela encontrar uma outra pessoa que pensa e sente e se comporta da mesma forma, né? Então, desde que os dois consigam ter uma boa cabeça com relação a ciúme, né? Eu acho que isso é uma coisa que existe. Né? Ruim é quando a pessoa entra numa relação prometendo fidelidade né? E esconde esse lado. Isso é bem ruim mesmo. Então, honestidade acima de tudo. Se essa pessoa tem menos chance de encontrar alguém que seja igual, pode ser que ela realmente nunca encontre, mas pelo menos ela está dando a real e deixando a outra pessoa digerir isso e quem sabe até se abrir para isso também, se for o caso, às vezes, né, pode acontecer. Que algumas mulheres acham que vão mudar o cara, né, e acaba que casam com um cara que trai, no namoro ainda, galinha pra caramba, né, e aí acha que o cara vai apaixonar, vai casar, vai mudar, e aí o cara continua na mesma vida. Geralmente muda e muda pra pior, né, todo mundo... Pra pior, o que eu quero dizer é que às vezes a gente relaxa mais mesmo, né? O cara que antes saía e junto com a mulher, de repente fica em casa assistindo televisão. Isso acontece muito. Muito. Ele para de ter uma vida social depois que casa. Tem muitos, até isso, mulheres e homens, tá? Acabam até não vendo mais os amigos, né? Então eles se fecham numa vida muito doméstica. Por um tempo, né? E isso não é legal para os dois. Não é legal para os dois nem para a relação, porque é muito bacana quando os dois estão crescendo, os dois têm seus próprios amigos, os dois têm atividades fora e não tornam a relação uma coisa que é só relação em si. Escravidão, né? Não é nem isso. Eu acho que não dá para perder individualidade. E nem o homem, nem a mulher. Isso, no momento em que você perde a individualidade, você começa a exigir muito da relação, porque ela acaba sendo a coisa principal da tua vida. Eu percebo os homens reclamando, Marco, falando que eles procuram uma mulher fora porque a mulher não faz mais o que ele gosta na cama, tem nojinhos ou tem medo de algumas coisas, então ele procura uma amiga ou até prostitutas, assim. Procede? O que acontece na verdade? Tanto o homem quanto a mulher, em qualquer assunto e também na questão do relacionamento, as pessoas começam a se relacionar
mas não pensam sobre a forma como pensam as coisas. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que tinha um relacionamento com um cara, uma mulher que tinha um relacionamento com o cara passou a traí-la e ela estava na posição de vítima. Ela foi pega de surpresa, ela não esperava aquilo dele, não sei o que. Aí, conversando com ela, eu e ela, fomos identificando que ela já tinha um padrão de comportamento dela em relação a outras coisas e até a relacionamentos, aonde ela como que criava as condições para ser traída. Por quê? Porque quando ela, em pequena, ela ouviu da família e das pessoas próximas todo o tempo, durante muitos anos, repetido, que nenhum homem presta, que a mulher vai ser passada para trás mais cedo ou mais tarde, que o homem é tudo igual, que não sei o que. Ela viu também ao redor dela situações em que pessoas próximas foram traídas, pessoas próximas traíram, então todas as experiências que ela tem, que ela escutou e que ela presenciou, são experiências de traição. É o único padrão, ou o principal padrão com o qual ela conviveu. Na própria experiência dela, no namoro, na juventude, ela foi traída, ela foi deixada, ela foi trocada. Então, uma pessoa nessa condição, que foi na condição que essa pessoa veio a falar comigo e fazer o coaching, todos os pensamentos dela, todas as sensações dela e todas as emoções que ela sente são no sentido de que ela vai ser traída, de que ela vai ser traída, de que a mãe foi traída, a tia foi traída, eu mesma já fui traída e serei traída de novo. Então ela se comporta com o companheiro como que criando situações para que a realidade... Esses foguetes são porque os vizinhos ficaram sabendo que a gente ia dar essa entrevista e estão comemorando. Adoro. Então, o que acontece? A própria pessoa, a própria mulher, a moça essa, começava a sabotar a relação dela com o companheiro, porque se ela fosse ela mesma, se ela fosse feliz do lado dele, se ela fosse ela mesma nessa coisa que a Mariana falou da individualidade, o cara ficaria com ela e ela quebraria uma escrita familiar, seria a primeira pessoa da família que não seguiria aquela coisa de ser traída. E aí você falou a questão de ter nojinho, né? Não vou fazer, então vou procurar outra pessoa. O ex sumiu tua voz. É aquela história, né, de que ela não vai fazer isso comigo, então eu vou procurar outra pessoa que faça, né? Nem que eu pague pelo serviço. Tá, mas aí o cara tá pressupondo que ela não vai fazer, é isso? Geralmente os que eu vejo não chegam nem a conversar, né? Acha que já não vai e pronto. Não tem aquela coisa do diálogo aberto, né? E isso você vê como é. De repente ele nem tenta, né? E porque ele tem na cabeça dele que a namorada dele não faz essas coisas. Verdade. Né? Quando tem muita mulher reclamando, né, reclamando no sentido de comentar, que o cara também não faz certas coisas. Né? Então eu acho que isso é meio dos dois, viu, Grazi? Problema comum. Porque às vezes o cara é mais romântico na cama também. E às vezes a mulher não quer romantismo na cama. Né? Isso tem acontece. Aquilo que a Grazi falou, que você falou, Grazi, lá no início, de que tem caras que são ogros durante o dia, tratam mal a mulher e depois de noite querem sexo. Então, para esses, eu sugiro que invertam as coisas, tratem bem a mulher durante o dia, de noite na cena da cama, lá sejam um pouquinho ogros, porque elas talvez gostem, quer dizer, às vezes falta esse conteúdo. Isso é muito interessante, as mulheres reclamam muito disso, né, que os homens estão muito românticos. É engraçado, né? Porque isso era uma reclamação era o contrário, que as mulheres tinham, né? O homem não é romântico nem nada. E agora eles estão muito românticos e as mulheres não estão gostando. Não são todos os homens que são românticos. E as mulheres não estão gostando disso. Né? Isso a gente ouve muito. Então... Aí também precisa ver. Mas o que rola muito com mulher... E pouca observação. Eu percebo que as pessoas não se observam muito mais, né? Assim, se você for um pouco observador, você consegue perceber, né? Se o papo tá legal, se o beijo tá bom, se o sexo tá bom. Mas também tem aquela coisa. Às vezes a pessoa se observa tanto que trava. Que trava, né? Trava na cama, né?
de repente é aquilo que eu tinha falado, tá tão preocupado com a conversas com amigos, eu até brinco, que eu gosto muito de ouvir os meninos, né? Que os meninos sempre têm coisas legais pra falar, assim. E aí a gente fala, não, é um saco, mulher que gosta, que pede as coisas, não, que coisa, não sei o quê. Mas tem esse perfil, né, assim, eu vejo casais que se entendem muito bem, né? Eu gosto disso, eu quero isso, igual a gente brincou que eu te falei da Kátia. Manda um bilhetinho, um SMS pro cara, fala, olha, se prepara que eu já tô te querendo, né? Aquela coisa, faz o suspense, são pequenas coisas que eu acho que com o tempo e a familiaridade vão ficando de lado, né? Então, daí que entra aquela coisa da novidade que eu te falei. E todo mundo sente falta disso cerebralmente, na clínica cerebral. E eu acho que essa coisa também de viver outras experiências também tem uma explicação interessante. Dá tempo de falar ainda? Dá sim. Tá. As pessoas buscam, isso homens e mulheres, buscam muito aquela pessoa idealizada. Sim. Aquela pessoa que é perfeita pra mim, perfeita pra você. E o que acontece? Quando a gente encontra alguém... né? Os homens estão nessa vibe, procurando a mulher perfeita. É engraçado. Exato, com certeza, porque isso é uma coisa de todo mundo, dos dois lados, né? Então, de repente, você conhece alguém que tem algumas características que te dizem assim, opa, esse aqui tem tudo a ver com um cara que eu imagino que seja perfeito pra mim. Então ela já cria uma fantasia, quando eu falo ele também, tá? A pessoa já cria uma fantasia que por aquelas características X, Y, Z, então isso é sinal que o cara é perfeito pra mim. Então ela começa a se relacionar com aquilo que ela imaginou. E não com... nessas ela perde a realidade, ela deixa de ver quem a pessoa é de verdade. Né? Então, quando a pessoa age fora do script que ela estava esperando, pronto, ela já se decepciona, né? Não passou no test drive, vou atrás de outro, né? E aí tem aquela sede. Não tem paciência para esperar alguém. Porque o tempo urge, né? Tem que ser rápido. Oi? Não tem paciência para esperar porque o tempo é rápido, né? É em tempo real. Um passarinho cantou aqui e abafou tua voz, por incrível que pareça. Fala de novo. Eu digo assim, é lindo o passarinho, adorei. Você ouviu? Eu vi. E aí eu digo assim, e hoje tudo é muito rápido, muito dinâmico, e aí não tem paciência para esperar, então é um Exatamente, então a pessoa já viu que aquela decepcionou ela e vai em busca de outro, né? E fora o negócio que é aquela sede de estar apaixonado também o tempo todo, né? Então a pessoa se decepciona, desapaixona e ela já parte para a próxima. Então, de repente, tem gente que se apaixona toda semana, não é? E se decepciona 4 vezes por mês. E dizem que agora a onda é deixar na geladeira, né? Você brigou com aquele lá e deixou outro guardado, que é para uma outra ocasião. Às vezes tem pessoas que são tão carentes, e aí volta aquela questão das crenças que você carrega. São pessoas que são tão carentes que elas precisam ter sempre a segurança de ter alguém na geladeira ou na manga. Então, por exemplo, se minha relação com fulana não dá certo, no caso de namorados, por exemplo, já é mais difícil, mas se fulana não der certo, eu já tenho Beltrana, Cicrana e fulana que eu posso, para nunca ter a sensação de ser rejeitado, ficar sozinho. E nunca se entrega, né? Um pé lá e outro cá. Exatamente. E aí, qual que é o que a gente recomendaria, embora o coaching a gente nunca dá conselho. Mas quando você conhecer alguém, conhece a pessoa de verdade, vai com menos expectativa. Entre em contato realmente com a pessoa, né? E não com o que você espera da pessoa, né? Só que tem uma coisa, para acontecer esse contato, as duas pessoas precisam ser muito verdadeiras com elas mesmas. Sim. Né? E isso não acontece quando a gente fica o tempo todo, por exemplo, tentando agradar o outro, né? Fingindo que a gente é assim e não assado, só para impressionar. Então, quando a gente vai numa postura mais de tentar parecer alguma coisa, a gente fecha a porta para esse contato real com o outro, né? E quando a gente tá tenso assim, não consegue relaxar, começa a seguir regras, né? Então, mulher tem que ser assim, homem tem que ser assado. A gente acaba perdendo de vista quem a gente é, o que a gente gosta, que coisas são importantes, né? Para mim, para outra pessoa, o que eu quero, o que o outro quer. Então, tudo isso
a gente só consegue perceber quando a gente não tem expectativa e tá conhecendo realmente a pessoa. Sem seguir os manuaizinhos de revista feminina, né? Oi? Sem seguir os manuais de revistas femininas, né? Vivendo tranquilamente. Eu acho que tem algumas dicas que são bem bacanas, mas enquanto reflexão. Mas sempre, a dica sempre presta atenção no outro de verdade. Quem ele é? E quem você é? Será que eu gosto, por exemplo, de vestir uma saia muito curta só porque todo mundo veste? Né? Porque no momento que eu visto uma saia muito curta, porque todo mundo vai pra balada assim, eu já me descaracterizo se essa não for a minha vontade. É verdade. Aí eu dei um start para começar a me descaracterizar em tudo. Né? Então daqui a pouco eu tô bebendo sem ter vontade, né? Tô tendo um discurso, um certo tipo de papo que não seria o meu original. É verdade. Né? Agora, se o outro faz a mesma coisa, então imagina o que acontece. E isso cai um pouco naquela questão das relações que as pessoas estão falando, que as relações estão superficiais. Mas claro, né, se a gente começa a tentar ser o que a gente não é, tentar seguir regrinha, a gente vai ficando longe da nossa verdadeira essência, dos nossos valores. E quando eu falo valores, não é uma coisa assim certinha, eu tenho valores, princípios, não. Né? Porque a gente tem valores. De repente, o meu valor maior, por exemplo, é a liberdade. Se eu começo a me relacionar com alguém cujo valor maior é a família, esse relacionamento vai dar problema. Né? Porque uma pessoa que preza como maior valor a liberdade e outra que preza como maior valor a família, como é que essas duas pessoas vão se entender? Ou nem a família, mas, por exemplo, segurança. Uma pessoa prioriza a segurança, a outra pessoa prioriza a liberdade. Tudo que for liberdade para essa primeira pessoa, que ela for se mover em nome disso, para outra vai ser uma coisa assustada, que a pessoa vai dizer, não, vamos esperar, vamos ter segurança, vamos fazer devagar. Então isso começa, quando isso ocorre no âmbito da relação, da intimidade do casal, se abrem portas para isso que se chama traição. Verdade. Eu sempre brinco com o pessoal, que o pessoal fala assim, é legal porque os opostos se atraem. Eu falei, não, os opostos brigam a vida toda. Pelo menos alguém tem alguma coisa em comum ali, uma coisinha bacana. Mas você sabe que esse negócio de opostos ou parecidos, isso não tem muito a ver na relação, no sentido que depende muito de como as pessoas lidam com isso. Você pode ter duas pessoas com muita afinidade, mas que de repente... Em alguma coisa. Que de repente não sabem levar bem a relação, né? Que são egoístas, que são... Ou às vezes tem um monte de mágoa guardada e começa a usar a linguagem da mágoa com a pessoa. Então o mais importante do que isso de ser oposto ou não, é realmente como é que você lida com você e com o outro. Né? Porque o oposto é muito legal, porque acaba trazendo novidade, né? Quer dizer, uma pessoa que é diferente de mim, ela tá trazendo riquezas para mim que eu desconheço. E eu também para ela. Verdade. Né? Então aí depende muito de como as pessoas lidam com isso. Eu consigo respeitar o jeito do outro, eu consigo respeitar o que eu considero como defeito no outro. Né? E essa que é a questão. Ou então eu fico tentando corrigir a pessoa, eu fico tentando fazer ela ser como eu. É o pior, né? Né? Porque isso é muito ruim, porque cada um é cada um mesmo. Né? E, por exemplo, não é porque a outra pessoa não diz te amo o tempo todo que ela não ama. Às vezes tem pessoa que só acredita que o outro gosta dela se a pessoa ficar sempre abraçando ela. E tem gente que não gosta muito de contato físico. Prefere, por exemplo, falar. Então prefere fazer um jantar, né? Cada um expressa o amor de um jeito e cada um expressa o descontentamento também de um jeito. Né? Que às vezes a gente vê aqueles casais que estão há muito tempo juntos e todo mundo fala, nossa, como eles se dão bem, né? Aliás, se davam bem, como é que eles se separaram? É porque tinha alguma coisa aí que um dos dois não percebeu no outro.
né? Então tem tudo isso. Isso também, logicamente, pode levar à traição. Né? Tá acabando, gente. Tá acabando. A gente vai de musiquinha agora e depois a gente vai pro último bloco pra gente se despedir, dar uns beijinhos, fazer as considerações finais, beleza? Tá legal. Tua voz tá sumindo um pouquinho, mas ok, concordo. Tá joia. Já já a gente volta. Beijo. Momento Eva. Aê, ouvimos o lindo e querido que eu sou fã, Tony Ferreira, em Desritmia, cantando Martinho da Vila. Ouvimos também Tiago Miranda, aqui de Brasília, Eu Te Devia Essa Canção. Entre outras muito legais que a gente ouviu hoje, no início em homenagem aos pais. Beijo para todos os pais novamente. Beijo pro Tiba, que é um super pai também. Beijo para Mário Kempis, meu lindo, querido, Robson também. Michele Ramos, que tá sempre ouvindo, parceiraça. Patrícia Mille, Eldo Gomes, Rafaela e Daniel, que vieram aqui no domingo passado, Marcos, Michele May, que a gente colocou as promoções lá. A Smart Turismo tá dando uma diária para um casal. A gente já conseguiu a diária num hotel super bacana lá em Taguatinga. E também conseguiu um kit sexy da Menina Santa, e a gente tá conseguindo uma cesta também romântica para fazer uma noite bem bacana pro casal. Beijo, meu lindo, Eldo tá me ouvindo. Beijo, Adriana Lima. Beijo também Paulinha da Smart Turismo, a gente colocou lá. E também temos a Michele Make e o Giancarlo Dias, que vai dar um ensaio fotográfico. É só mandar o e-mail pro momentoeva@gmail.com para dizer por que você quer ganhar. Beijo, Malu. Beijo também o pessoal, o Guigo, lindo Guigo, a Cris, Patrícia Rezende, Júlio, Bibiana, Ivana, todo mundo que participou mandou mensagem. Beijo para Andréia Lisboa, lá de São Paulo, que a gente encaminhou um brinde que ela ganhou aqui. Beijo para os meus amiguinhos lá da faculdade, Anderson, Priscila, Jorlene. Deixa eu ver quem mais. Chefinho, né? Chefinho e Dovan. Beijo, chefinho, senão não ganha aumento. Tá aí, Mário? Tô aqui. Funciona assim para ganhar aumento? Mandar beijinho no ar? Tô tentando. Ele até deixou um bilhetinho pra mim, acho que eu não vou ganhar aumento, que ele deixou um bilhetinho. Grazi, tem uma vinheta do Dia dos Pais, que eu esqueci, né? Solta mais 2, 3 vezes no programa, assinado chefinho. Cadê que eu lembro? Né? Eu acho que ele vai atirar dinheiro do pessoal. Não é? Adriana Lima também, que tá sempre participando com a gente. Tem uma série de novidades. Gente, foi um prazer tê-los aqui de volta. Eu sou super fã de vocês, adoro o jeito que vocês falam. Sou fã, assim. E quero o livro. Fala do e-book, Mário. Nossa, desculpa, tua voz sumiu. Você tava falando com a gente? Oi, melhorou? Melhorou. Isso. Você falou que era o livro pra nós? Eu adorei seu livro. Eu quero ter o seu livro de... a gente tava comentando, né, do... Eu vou mandar. Tem aquele livro Saúde Emocional, que é com vários autores, né? Muito legal. E agora a gente tá para lançar um e-book gratuito. Todo mundo que tiver assinado a nossa newsletter vai ganhar, tá? Olha que chique, gente. Então, se você quiser passar aí o e-mail da gente... Tem o Facebook, gente. Aliás, o e-mail não, tá no site, tá? Tá no site, né? facebook.com/eu e nós. Tem o site também, que é coachderelacionamento.com.br, mas é só colocar eu e nós lá que você acha, Mariana, né? Mais fácil ir no www.euenos.com.br. Lá tem a caixinha newsletter, a gente não manda spam, a gente não repassa os e-mails, né? A gente não cobra nada por isso, então todo mundo que tiver assinado vai receber o e-book assim que ele ficar pronto. Legal. É de graça, bem legal, tá sendo super caprichado, bem escrito. Então acho que vale a pena. Muito legal. Prazer, viu, Marco? Não errei seu nome, viu? Não, perfeito, perfeito, maravilhoso. E eu só queria dizer também que esse assunto da traição, mais familiaridade que a gente tenha, ele é um assunto muito delicado, porque não tem como a gente falar sobre o traído, ou o traidor, ou a traidora, ou o outro, ou a outra, sem tá sempre envolvendo pessoas. Então aqueles ouvintes que tiverem dúvidas e quiserem, abordar esse assunto com a gente, conversar com a gente sobre isso numa questão mais pessoal, assim, que não ao vivo, podem escrever para euenós.relacionamentos@gmail.com. Sim. euenós.relacionamentos@gmail.com, que a gente vai conversar ou vai marcar um horário no Skype para bater um papo sem compromisso e para abordar inclusive esses assuntos de uma forma mais direta e mais prática, assim, que fica difícil numa generalização que a gente faz em um programa de rádio, tem que tomar cuidado para não
ferir as pessoas. Né? São questões muito dolorosas, às vezes, para alguns casais. Com certeza. Né? E eu posso dar mais uma diquinha para terminar? Claro. Uma coisa fundamental, quando a gente está com alguém, focar sempre na felicidade, porque onde está o foco da gente, onde está a intenção da gente, é para lá que a gente vai, né? Então é muito importante que a gente foque na felicidade, em ter bons momentos, em ser a melhor pessoa que a gente pode ser, né? Isso não quer dizer se anular nem nada, ao contrário, felicidade mesmo, ser o seu melhor, né? Passar sempre uma coisa boa para a pessoa, porque isso abre portas, né? Isso torna a nossa companhia uma companhia gostosa, uma companhia boa. E não focar no medo, porque quando a gente foca no medo, a gente começa a ficar desconfiado, ansioso, né? A gente não consegue relaxar e parece que se comporta já de uma maneira que parece que está atraindo aquilo que a gente tem medo. Exatamente. Né? Aí começa a ter comportamentos agressivos, desamorosos, e então o medo não é um bom conselheiro. E é o que eu sempre brinco com ela. O pessoal fala assim, você tá feliz essa hora da manhã e diz bom dia sorrindo desse jeito, você não fica triste, não? Fica, né? Mas assim, eu acho que a energia boa contamina tanto quanto a ruim, né? E eu tenho uma cliente agora que ela tá muito feliz porque ela tá com um namorado novo, e eu sei que ela não vai se importar de eu falar que ela é uma gracinha, mas agora ela tá com medo. Eu falei, menina, relaxa, curte, né? Ela já tá com medo de, e se ele não for isso tudo? E se ele não gostar de mim? Isso é ruim, né? Porque vamos sair da energia do medo, vamos para uma energia boa. Isso é muito importante. Né? Vamos apontar a bússola para coisas legais. Aí Vinícius de Moraes tem razão, né? Que seja eterno enquanto dure. Exatamente, não se preocupar com isso, não. Se preocupar em trocar coisas boas, em ser gostoso. Isso é uma pessoa gostosa, né? Então, quando a pessoa tá gostosa, ela não tem que se preocupar se passou uma outra com uma bunda mais bonita, um peito maior, porque nem sempre essas pessoas são pessoas gostosas. E a fórmula para saber se você é gostosa ou é gostoso é mais ou menos assim. Eu me namoraria? Se eu fosse a fulana, eu me namoraria. Se eu fosse o fulano, eu me namoraria, eu me apaixonaria por mim. Enquanto a resposta for sim, é sinal que você gosta de você se aprova, você tá do seu lado, você é a sua amiga ou seu amigo, tá tudo certo. Agora, quando você disser, puta, às vezes eu sou muito chato, às vezes eu peso, eu sei que eu não me aguento, eu sei que eu sou... nem eu me aguento, às vezes, aí você já tem indício de que a outra pessoa também não tá te aguentando. Então esse é um bom termômetro para fazer isso que a Mariana falou, que é você procurar se mover na direção da alegria, na direção do teu bem, na direção do que faz bem, e não na direção do que faz mal. Isso não é nada místico, não. Isso é meio óbvio. É bem prático. Né? Então fica essa dica bacana aí para todo mundo. Sua voz sumiu. Oi, melhorou? Melhorou. Aê, sucesso pra vocês, viu? Tudo de bom. Sempre que vocês quiserem participar do Momento Eva, eu conto com a presença aqui de vocês. Legal. É muito gostoso estar aí interagindo contigo, com as pessoas que estão ouvindo, que embora não estão interagindo, a gente imagina que tenha sido legal, que a intenção da gente é passar um pouco, não querendo ser dono da verdade nem nada, mas passar um pouquinho do que a gente sabe, né, da nossa experiência aí, trabalhando com isso. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Um beijo grande aí pra vocês. Beijo. Obrigado aos vizinhos que soltaram fogos. Muito legal. Agora eu vou agradecer pra ele. Né? Que em Brasília já tá terrível. A política começou, agora acabou o sossego. Não sei como que não passou musiquinha aí. Passa musiquinha também? Passa. Tá passando agora. Né? Pro passarinho também tem. Passarinho. A participação do passarinho foi lindo. A gente podia até fazer um CD que nem o Lenine, né? O Lenine faz isso. Feliz Dia dos Pais aí pra todo mundo. Beijo, meus lindos. Beijo. Obrigada, Tchau, viu? Ótimo restinho de domingo e ótima semana pra vocês. Pra vocês todos também. Beijo, tchau. Gente, beijo. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem a gente vai trazer uma moçada linda aqui, as mulheres motociclistas. E a Rádio Federal vai bombar domingo, vai fazer um barulho, muita foto, filmagem, vai ser muito bacana. Conto com vocês. E no finalzinho do mês a gente tem uma surpresa para as mulheres. E aí depois a gente vai contando ao longo da semana lá na fanpage, viu? Beijinho, domingo que vem tem mais. E qualquer coisa, conferir as fotos, as coisas lá no site. E qualquer dúvida, acompanha o trabalho da Mari e do Marco. E eu já passei todos os links, a fanpage, é só acompanhar o trabalho
deles e se inscrever lá para receber o e-book, a newsletter e acompanhar o trabalho deles. Beijinho, domingo que vem tem mais. Tchau! Momento Eva. Você acabou de se deliciar com o programa Momento Eva.